Oi, pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre as novas regras para os indígenas que surgiriam com o governo de Pombal. Bem, como sabemos, os jesuítas tinham grande influência em atividades importantes da colônia. Eles definiram e implementaram uma política para os indígenas com a organização das missões. Eles também eram responsáveis por praticamente todas as escolas da América Portuguesa, incluindo aquelas em que as crianças brancas frequentavam, e participavam da política cotidiana da colônia. Suas missões foram construídas em duas regiões: ao sul do continente, no território do atual Paraguai, e também ao norte, que corresponde à atual floresta amazônica. Nos atritos entre jesuítas e colonos, em torno da exploração do trabalho indígena, a coroa ela oscilou entre os dois. Mas, quando Pombal assumiu, os jesuítas haviam se tornado um incômodo obstáculo para o desenvolvimento colonial. Com Pombal, o governo metropolitano decididamente colocou-se ao lado dos colonos. Pombal e seus assessores acreditavam que, para combater a decadência do reino, era preciso estimular a produção de riquezas na colônia. Para tanto, incentivaram a produção de açúcar em São Paulo e também no Maranhão. Com o açúcar, chegava também o escravo africano, como sabemos. No caso do Maranhão, a companhia criada em 1755 tinha a obrigação de garantir o tráfico de escravos para a região. No entanto, era preciso enfraquecer a companhia, e isto só seria possível se perdessem o poder legal sobre os indígenas. Já em 1757, Pombal decretou o fim das missões, promulgando o chamado Diretório dos Índios, pelo qual entregava os indígenas para um diretor laico. Além de enfraquecer os jesuítas, seu principal objetivo era promover a mistura de indígenas e brancos, por meio de casamentos, para aumentar rapidamente a população colonial e assim criar um contingente capaz de povoar as terras que ainda não eram habitadas. Essa ocupação seria necessária para a defesa da colônia e para tornar produtivas terras que ainda eram desconhecidas. Bem, como sabemos, as iniciativas para entregar os indígenas a uma administração laica geraram a resistência dos jesuítas e dos próprios indígenas. Antes mesmo da promulgação da lei, que retirava a administração dos aldeamentos das mãos dos jesuítas, os índios Guarani, que habitavam as 7 missões no atual Paraguai, entraram em guerra quando a região foi entregue aos portugueses pelos espanhóis, isso em virtude do Tratado de Madrid, assinado em 1750. A resistência dos Guarani, que ficou conhecida como Guerras Guaraníticas, ela só foi vencida pela força das armas em 1756.